preciso nivelar vocês com esse conteúdo aqui que pode parecer bem bobinho, mas vai fazer toda a diferença. Sagital, lateral esquerdo, direito, coronal, anterior, posterior, transversal, superior e inferior. Mas não é necessariamente um corte que vai acontecer no meio. Por exemplo, você pode cortar um axial aqui, na altura da cabeça. Ou transversal. Você pode fazer um transversal do membro superior, só dos dedos. Você pode fazer um coronal ou frontal, pegando só os seios da face. Você pode fazer um sagital para pegar só o seio da face. Você pode pegar só a orelha fazendo um sagital. Então a ideia é, não precisa ser exatamente no meio, mas você vai usar essa visão para você estudar o seu corpo, do seu paciente. Por exemplo, você pode fazer um raio-x em visão frontal ou coronal. Você vai ver a frente da pessoa. Ou você pode fazer um corte sagital, você vai ver a visão lateral da pessoa. Ou você pode fazer uma tomografia, onde você vai fazer um corte transversal e ver a parte de cima do tórax da pessoa. E aí, do jeito que você quiser cortar, fatiar, você consegue ver algum órgão, algum ponto de vista melhor. Tá bom? Mais uma coisinha que também pode parecer boba, mas a gente precisa nivelar um pouquinho algumas palavras. Se estiver em uma posição, ela estará em relação a outra, no eixo sagital, frontal ou transversal. Vamos entender um pouquinho melhor essa ideia. É que tem uma foto que dá uma confusão, mas é isso aqui, ó. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. A ideia é, primeiro, vamos pegar só o eixo sagital, ou seja, só o corte assim, lateral esquerdo, lateral direito. Uma coisa vai estar mais medial, quanto mais próximo dessa linha da sagita, ou mais lateral. Por exemplo, o meu nariz está mais medial do que minha orelha. Então, tudo que está mais para o meio é medial. Tudo que está mais para fora é lateral. Então, sagital, a gente tem duas orientações. Uma delas vai ser medial ou lateral. Em relação ao eixo médio do corpo. Por exemplo, eu posso falar que meu olho está mais medial do que a minha orelha. Eu posso dizer que a minha artéria femoral é mais medial no meu membro inferior. Ou seja, eu entendo que ela está passando mais para a parte do meio do que para a parte lateral. A minha fíbula é lateral na minha perna. Ela corre pelo lado de fora da minha perna. No corte coronal ou frontal, você vai dividir o corpo em duas partes, sendo a metade anterior e metade posterior. Então, o meu nariz é mais anterior do que a minha orelha. É isso. O meu pulmão, ele vai estar nos dois lados, mas o meu ventrículo esquerdo é mais anterior do que o meu, deixa eu pensar, do que o meu pulmão, por exemplo. O ventrículo esquerdo está bem ali na ponta. Então, aqui eu vou dividir em anterior e, aliás, ou posterior. E no último, o último é mais fácil, é superior ou inferior. Então, meus membros superiores são superiores em relação aos membros inferiores. A minha aorta é superior em relação ao meu coração. E tudo parte da posição anatômica e desses cortes que eu trouxe aí para vocês. Então, do meio, pega o nariz, coronal pega as orelhas, e sagital, aliás, perdão, o transversal pega bem aqui no meio, um pouco acima do umbigo, na região do diafragma, mais ou menos. Bom? Gente, é muito simples, mas lá da aula de anatomia, mas eu lembro que eu demorei um tempinho para conseguir decorar isso aqui. Como é que vocês estão aí? Tranquilo nessas palavrinhas? Primeiro cheque? Boa. Tá bom. E eu precisava relembrar isso tudo com vocês, porque a gente vai usar essas palavras
daqui para frente, principalmente em tomografia e em ressonância também. Porque a tomografia e a ressonância a gente faz todos esses cortes de uma vez. Tá bom? Outra coisa. Bom, daqui, tranquilo. Vou seguir para o próximo passo. Isso aqui é anatomia lá do primeiro semestre. Mas dá um nozinho na cabeça bem legal também. Vamos para a segunda parte. Segunda parte da aula. A gente tem que falar de uma coisinha bem legal que chama radiação. Eu gosto de falar de radiação, mas porque é uma coisinha bem legal para a gente discutir. Radiação é ondas de rádio, ondas... como que eu posso explicar? Ondas mais para a luz. São ondas eletromagnéticas. E assim, você vai ter todo tipo de comprimento de onda. Você vai ter ondas bem lentas. Pensa na onda como se fosse aquela onda que fica quando você joga uma pedra na água, tá? Aquelas ondinhas. É a mesma coisa, só que o tempo inteiro está batendo na gente. Quer um exemplo? Uma onda bem lenta. Ela faz assim, ó. É uma onda de rádio. Então, quando você liga o rádio, ou agora, não precisa nem ligar o rádio, tem um monte de ondas de rádio batendo na nossa cabeça e a gente não sente e tá tudo bem, tá bom? Elas são um pouco mais longas e lentas, tá bom? Tem outras curtinhas. Tipo, se essa daqui acelerar um pouquinho, deixa eu acelerar, vira uma onda de TV, sinal de televisão. Se acelerar um pouquinho mais, vira radar. Que mais? Micro-ondas. É isso, tá bom? Aí, se eu acelerar um pouquinho mais, eu vou começar a ter uma onda que é quase bem pequena, bem curtinha assim. Essa já é o infravermelho. Fechou? É o do controle remoto. A gente não enxerga o infravermelho, mas as aves enxergam. O que é muito esquisito de pensar é que elas enxergam mais cores do que a gente. Então o infravermelho, ele está abaixo do vermelho e ele é uma cor. Só que a gente não enxerga. Aí, se eu diminuir mais um pouquinho, se eu deixar uma onda um pouquinho mais curta, aí eu vou ter o vermelho. Aí eu vou ver a cor vermelha da minha camiseta. Então minha camiseta tá colocando ondas no olho de vocês e vocês estão vendo a minha camiseta vermelha. Aí vem amarelo, verde, azul, violeta. E aí começa a ficar muito mais rápido. Muito mais rápido. Tão curto, que a gente vai ter o ultravioleta. Que a gente também não enxerga. Mas o Sol tem lá a radiação ultravioleta. É uma onda que a gente não enxerga. As aves também enxergam ultravioleta. A gente não enxerga infravermelho nem ultravioleta. A gente só enxerga do vermelho até o violeta. Tá bom? O que inclui vermelho, amarelo, verde, azul, roxo, violeta e todas as alterações possíveis disso. Mais escuro ou mais claro. Mas é isso. Isso é a cor que a gente enxerga. Gente, tranquilo até aqui. É muito física, né? Total. Mas, tipo, aqui, ó, tá funcionando. Então, isso aqui tá jogando ondas vermelhas no olhinho de vocês. Agora, acelerar um pouquinho mais, é aí que vai ficar legal. Eu peguei a onda ultravioleta e acelerei um pouco mais. Ah, tem mais uma coisa importante para discutir já nesse ponto. Ultravioleta, ela já é tão rápido, que muitas vezes ela pode entrar na nossa pele. E se ela entra na nossa pele, ela pode atingir o nosso DNA, por exemplo. E se ela atinge o nosso DNA, ela pode quebrar o nosso DNA. Na mesma ideia do ultrassom, só que muito mais forte. Tá? O ultrassom é bem lento, é tranquilo. Eu estou falando de uma radiação ultravioleta, por exemplo, que o Sol tem. O Sol joga radiação ultravioleta, a gente não enxerga, mas ela existe. Não só existe, como causa câncer, porque destrói nosso DNA. Mais rápido do que a radiação ultravioleta, o pessoal descobriu
recentemente, assim, acho que foi 1940. Enfim, faz pouco tempo que o pessoal descobriu que é a radiografia. É o raio-x. Então, quanto mais rápido, mais danoso vai ser para o nosso órgão. Ultravioleta já faz mal, mas você pode dar uma volta no sol sem pegar câncer. Só que se você ficar expondo, poxa, por 20, 30 anos, o dano vai se acumulando. Raio-X é um pouco pior do que a radiação ultravioleta. Mas se eu acelerar o raio-X, se eu fizer uma onda mais rápida ainda, aí eu vou ter as radiações. Aí já começa a usina nuclear, energia, caramba, radioativa, elementos radioativos. É isso que eu quis dizer, tá bom? Mas um passinho antes, então, é o raio-x. É isso que é o raio-x. Ele é uma onda eletromagnética um pouco radioativa para a gente. Então, o raio-x dá câncer? Sim, raio-x dá câncer. Eu tenho que dizer que sim. Porém, aí tem umas coisinhas legais para a gente discutir. Então, lembra o seguinte. Pessoal, eu sei que é uma coisa bem esquisita para a gente da área da saúde ter que falar sobre isso, mas eu precisava mesmo. Pensa assim, ó. Essas aqui são as radiações que existem hoje, que nós conhecemos, tá? Então, partícula alfa, uma folha de papel para ela. O ar para ela. Partícula beta, ela já atravessa uma partícula, um papel, o ar. Ela chega a bater na gente, mas a nossa pele para ela. O raio-x, ó, repara no comprimento da onda, tá? O raio-x, ele atravessa um papel e ele atravessa a gente. Mas ele não consegue passar, por exemplo, de uma parede de metal. O raio gama já consegue. Fechou? Raio gama é usina nuclear. A gente não vai precisar discutir isso aqui. Raio-x é o que eu quero discutir com vocês. Então, o raio-x, ele vibra tão rápido que ele consegue passar pelas moléculas, pelas células, pelos átomos e por nós. Ele atravessa a gente. É como se você tivesse colocado uma bolinha na frente e essa bolinha vai atravessar você e vai bater lá atrás. É exatamente isso que acontece. Só que, na hora que ela vai atravessar você, ela vai bater mais em algumas coisas e menos em outras. Tipo, pô, o osso é duro. Na hora que essa partícula bater no osso, ela não vai conseguir passar. Mas se ela bater, por exemplo, na minha barriga, que não tem osso, só tem gordura, ela vai passar tranquilamente, só tem órgão e água. Ela vai conseguir passar. Então, ela vai parar no osso, mas vai passar pela barriga. Isso ajuda a gente a, por exemplo, ver osso. Fechou, gente? Vai, acorda. Eu sei que é meio chato essa parte, mas vamos que vamos. Vai valer a pena depois. Professor, uma dúvida, eu não entendi. O raio-x, ele atravessa o corpo, Isso. mas quando ele bate no osso, ele volta. É isso? Não O entendi osso para ele. Mais ou Ah. menos assim, ó. Deixa eu pensar. Imagina que... Como que eu vou desenhar? Já sei. Imagina que eu vou tirar uma... Vou colocar raio-x no meu tórax, por exemplo. Então, no meu tórax, eu vou ter costelas e em volta das costelinhas eu vou ter pulmão. Vou fazer um pulmão de azul. Mas no meio... Nossa, ficou uma droga. Mas no meio eu tenho o osso. O que significa isso? Significa que o raio-x vai entrar, o meu pulmão ele vai conseguir entrar e vai sair do outro lado. Fácil. Não vai bater em nada, vai bater em ar, vai bater em pulmão, alvéolo. Imagina, isso é leve, isso é tranquilo, ele consegue passar. É uma partícula bem pequenininha que consegue passar por isso.
Mas a minha costela não. A minha costela já é de osso, o osso já é mais duro. Então o raio-x vai bater na minha costela e vai não desaparecer, mas ele vai se desintegrar ali. Ele vai ficar ali. Ele vai Ah, entendi. bater e ficar ali. Deu pra entender sim. Obrigada. Imagina. Então, ó, quanto mais denso for o osso também, mas quanto mais denso for o tecido, ele vai conseguir absorver mais raio-x. Quanto menos denso for o tecido, ele vai conseguir passar com mais facilidade esse tecido. Professor, Oi? posso fazer uma pergunta meio boba? Não é boba, manda ver. Mas é por causa disso, de ele ficar e não passar que tem o risco de câncer, por exemplo? É. É exatamente por isso. Porque ele Entendi. não passa, mas ele bate. E quando ele bate, ele pode bater, por exemplo, no DNA e assim causar um câncer. Ou, se ele não bater em nada aqui, ele vai sair atrás e não vai causar dano maior. Ah, entendi. Obrigada. Então, imagina. Mas assim, gente, não é uma partícula, são trilhões de partículas, sabe? É uma poeira que vai em direção a você. Algumas vão passar direto, algumas vão bater mais ou menos, e algumas vão bater muito. Mas todo tecido seu vai bater alguma coisinha ali, sabe? Por exemplo, poxa, passou uma partícula exatamente numa célula de sangue. Tudo bem, não vai fazer tanta diferença, porque lá atrás vai ter um monte de outras partículas que vão passar. Mas essa partícula bateu na célula. Ponto. Professor, Oi. outra coisa, o aparelho, ele direciona esse raio diretamente para onde ele quer ou ele dissipa na sala inteira também? Ó, Porque assim, aham. porque da minha dúvida, igual com o meu gatinho, por exemplo, estou fazendo também raio-x e ultrassom direto para pesquisa de metástase e tal. E eu tenho que entrar junto e eles fazem colocar um colete super pesado e Uhum. parece um colar, sabe? Um negócio, sabe aquele. Um negócio também no pescoço em volta. Perfeito. E eu fico com aquilo, os veterinários também, porque como eu tenho que segurar o gatinho, porque ele é mais bravo com outras pessoas, então eu fico junto para ajudar a acalmar ele. Então fica eu e os veterinários tudo com esse colete pesadão e também em volta do pescoço. Perfeito. Aí eu fiquei nessa Ó, dúvida, se fica dissipado tipo na sala inteira ou se é mais direcionado mesmo. eu vou te dizer que hoje ele é mais direcionado. Mas, para evitar algum problema maior, a gente se protege. Mas hoje ele é totalmente direcionado. Assim, só para vocês entenderem, o primeiro raio-x, tipo, eu acho que é quase 1900, 1890, alguma coisa assim. Foi um cara, que eu esqueci o nome dele, mas ele tava lá, tava lá trabalhando com física e de repente ele percebeu que uma placa se queimou. Se queimou assim, e ficou toda preta. Era uma placa branca que ficou toda preta. Uma chapa de vidro. E aí ele pensou, pô, como assim? Sabe, eu estava pesquisando com moléculas, com partículas de física, e essa placa que era branca de vidro ficou toda preta. Como assim? Era uma placa de filme mesmo, sabe? De fotografia. E, poxa, queimou minha placa todinha. Aí ele começou assim, pensa que a radiação nesse caso era como se fosse um quadrado de ferro que jogou radiação para tudo quanto é lado e também queimou a placa. Aí ele falou, nossa, que legal, queimou minha placa, tudo bem. E se eu de repente colocasse uma coisa no meio do caminho? Aí ele colocou a mão da esposa dele, que tem uma radiografia, peraí. Aqui, achei. Ele é um alemão. Ah, e aí ele colocou a mão da esposa, e aí, nossa, olha só, queimou a placa todinha. Aliás, perdão, gente, a placa era preta. E aí onde queimou ficou branco. É igual uma placa de filme de Polaroid mesmo, sabe? Só que um pouquinho mais antiga, porque ela era de vidro, enfim. A tecnologia evoluiu um pouquinho. Mas a ideia era uma placa preta. E onde queimou ficou branca.
E aí ele colocou a mão da mulher dele, que é essa mão que vocês estão vendo, e aí de repente queimou tudo, menos aonde estava a mão dela, porque a mão dela segurou a radiação. Aí ele falou, nossa, olha que legal, dá pra ver os ossinhos, porque os ossinhos seguraram a radiação. E aí foi indo. Só que isso tudo acho que demorou 15 anos, mais ou menos, ele morreu de câncer e a mulher dele também. Porque a radiação é radiação, ela destrói o DNA. Só que assim, a primeira radiografia demorou coisa de meia hora, sabe, expondo a radiação ali em cima. A radiação hoje em dia é por, poxa, menos de 1 segundo. Muito menos do que 1 segundo. É FUC. Acabou. Sabe, a gente está falando de uma coisa que não dura 1 segundo. Então, é radiação, faz mal, dá câncer. Sim. Só que ela é muito direcionada, ela é muito específica. E ela, bom, é muito rápida. E todo mundo que está envolvido nesse processo, às vezes até o paciente, hoje em dia, já usa proteção. Tem alguns órgãos que são mais nobres, assim, para radiação. O principal deles é a tireoide, porque o iodo meio que dá uma segurada, sequestra a radiação. Então a sua tireoide libera iodo para sequestrar a radiação e assim elimina a radiação sem causar dano para você. Então você protege bem a tireoide. Meninas protegem mais principalmente os ovários, meninos protegem principalmente os testículos, mas qualquer parte que está exposta pode se danificar com isso. Mas é muito rápido, muito rápido. Então hoje em dia, Raio-X é seguro demais, demais. Você precisaria fazer coisa de 6.000 raio-X por ano para ser um pouco perigoso para você ter câncer por culpa do raio-X. Tudo bem? Não é nem exagero não, gente. A gente está falando de números absurdos mesmo. Você precisaria fazer coisa de 30 radiografias por dia para ter um problema que faria alguém falar, nossa, talvez isso faça mal para ele. Só que também são fases da vida. Crianças, a gente sabe que está se desenvolvendo o tempo inteiro, então não é uma boa ideia expor radiografia a crianças sob hipótese alguma. Às vezes é necessário. Mesmo assim é muito seguro, tá bom? Então, ó, a radiografia é um método que produz imagens de estruturas do corpo utilizando o raio-x. Raio-x são ondas de radiação eletromagnéticas. Micro-ondas dá câncer? Não. Ele é muito lento. Se o micro-ondas dá câncer, a luz verde te dá muito mais câncer. Então fica tranquilo, micro-ondas não dá câncer. Wi-Fi, raio-x, Wi-Fi, onda de rádio, onda de televisão, nada disso dá câncer. Porque tudo isso é muito mais inofensivo do que a luz vermelha. O Sol, entretanto, tem radiação ultravioleta. O Sol dá câncer. Porque tem radiação ultravioleta. Fechou? Então a gente pega o raio-x, direciona para uma região e alguns tecidos, por serem mais densos, eles absorvem mais o raio-x. Aí o raio-x não passa. Alguns tecidos não absorvem muito bem essa radiação. Então a radiação passa. E aí que vem a graça. Igual essa pessoa descobriu com a mão da esposa, é um filme preto. E aí você coloca a mão e a radiação queima ele de branco. Então, aonde o raio-x pega, fica branco na hora. Aonde o raio-x não pega, continua preto. E aí que vem a ideia do raio-x. É como se fosse uma sombra. Se eu colocar uma luz em cima, minha mão assim, em cima de um papel, e colocar uma luz em cima, vai fazer sombra sobre o papel. É a mesma coisa, mesma. A única diferença é que esse papel que ele percebeu queima quando o raio-x bate. E a única diferença é que o raio-x é um pouco, ele consegue entrar um pouco mais do que a luz que a gente enxerga. Então ele atravessa, por exemplo, sua pele, seus músculos, seu tendão, mas ele não atravessa o seu osso. Fechou, gente? Como é que vocês estão? Essa é a introdução. Acho que tentei resumir de uma forma bem simples
para que a gente consiga entender direitinho. Quer ver um exemplo legal? Eu gosto muito dessa foto aqui, ó. Isso aqui é o que o raio-x faz. Então a gente colocou 5 garrafas, 1, 2, 3, 4, 5 garrafas, e expôs raio-x nelas. Bom? Nessas garrafas, a primeira garrafa possui ar. Eu tenho uma foto legendada disso daí. Espera aí. É de uma aula minha. A primeira garrafa tinha ar. Então, quer dizer, o raio-x passa de boa. O ar não para tanto o raio-x. Para, mas assim, coisa de 3 metros. Então o raio-x consegue passar o ar? Consegue. Mais fácil, por exemplo, do que a gordura. Olha aí a gordura. A gordura, ela é mais leve do que a água. Ela é mais densa, menos densa do que a água. Então o raio-x não consegue passar muito bem a gordura, mas passa também com facilidade. A água. Bom, o raio-x também não consegue passar muito bem a água. Mas ele consegue passar com mais facilidade do que, por exemplo, o osso ou o metal. Então, quanto mais denso, quanto mais, não necessariamente quanto mais duro, mas quanto mais denso, quanto mais moléculas tiver ali naquele lugar, menos o raio-x vai conseguir passar. Ah, e assim, antes de pensar raio-x, molécula, vai bater lá na hemácia, eu preciso lembrar vocês uma coisa. Uma hemácia, que a gente já não consegue enxergar olho nu, precisaria de um microscópio. A hemácia tem 200 milhões de hemoglobinas. Cada hemoglobina é feita de ferro. E cada ferro já é trilhões de vezes maior do que um átomo. Essas moléculas são menores do que o átomo, tá? Então, uma hemácia, se você colocasse um raio-x numa hemácia, por exemplo, gente, não é uma molécula que bateria nela. São trilhões que iam bater nela e trilhões que iam atravessar também. Só ia atravessar aquelas que não batessem em nada. Vai acontecer. Tá bom? Então, não é uma coisa tão grande assim. Na verdade, não vai ser bater na hemácia. A hemácia vai até pro ladinho. Não, vai passar e é uma poeira. Acho que essa é a melhor definição. Se a hemácia que a gente já acha pequeno seria como se fosse uma rede para uma poeira, uma tempestade de areia, acho que deu para imaginar o tamanho dessa partícula que eu estou falando, tá? É tipo muito, muito pequeno. Tá bom? Essa é a ideia. No raio-x, por exemplo, a gente vai ver o ar preto, a gordura um cinza bem escuro, a água seria um cinza mais claro, mas aí tá quase branco, um osso seria bem branco, e o metal branco total, porque o metal segura totalmente o raio-x. Lembra daquela primeira fotinha que eu coloquei, que o ferro praticamente segura completamente o raio-x. É isso. E aí, gente, dúvidas até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Então, vou parar a gravação. Essa vai ser a primeira parte. Essa é tipo a introdução, tá bom? Essa vai ser a aula 1.